Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clara Soares. Eu sou especialista em neurociências e terapeuta, estou aqui para ajudar você a se desenvolver um pouco mais. Vivemos em um mundo de alta tecnologia e mudança que muitas vezes faz com que pessoas se sintam altamente ansiosas, altamente frustradas. Por quê? Porque não se sentem preparadas para alcançar os desafios que a vida muitas vezes oferece, o mercado de trabalho, a família, a sociedade. Eu estava falando esses dias com o pessoal que a gente acompanha a respeito da necessidade de ser inserido ainda no primeiro ano, segundo ano do primário, a disciplina que ajuda as pessoas no seu autoconhecimento. A disciplina que ajuda as pessoas a fazerem a gestão das suas emoções tão jovem, tão novas. Mas muitas vezes isso não acontece. A criança ela vai crescendo sem um preparo, e infelizmente, muitas vezes sem um preparo até mesmo pela família, né? Como nós conhecemos, cada um dá aquilo que tem, cada um dá aquilo que recebe. E quantos pais, infelizmente, não estão preparados psicologicamente, ou até mesmo no entendimento de uma educação, para preparar os seus filhos para aquilo que o mercado de trabalho, para aquilo que o mundo, para aquilo que a sociedade vai oferecer para eles. Então o que acontece? Essa criança muitas vezes tem frustrações, um alto nível de frustração. E a frustração muitas vezes ela acontece porque a dopamina, que é a motivação que faz a gente se levantar do sofá e ir para a cozinha, preparar um prato gostoso para ter aquela sensação depois de bem-estar, quando a gente tem toda essa expectativa e muitas vezes não acontece, vamos supor, eu tenho dopamina, levanta do sofá. Então aquilo está em alta, vou na geladeira e procuro os ingredientes. E quando eu percebo, eu não acho os ingredientes que eu gostaria para preparar um prato, um bolo, alguma coisa assim. Nesse momento, a dopamina cai, causando essa sensação de frustração. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Nós vemos hoje os nossos filhos, as crianças, totalmente dopaminérgicas, né? O tempo todo sendo motivadas a fazer, porque vai ter uma recompensa, né? Porque a dopamina motiva a pessoa a fazer, motiva a pessoa a se levantar, motiva a pessoa a buscar essa recompensa. E quanto mais, há todo um vício de quanto mais dopamina, a busca por mais, essa coisa toda incessante. E hoje a gente se depara com crianças que são altamente dopaminérgicas. E os pais muitas vezes não têm ciência, muitas vezes pela falta de conhecimento, de instruir essa criança da melhor forma, de preparar essa criança para ter frustrações, quando a vida lhe oferecer frustrações. E não há mal nenhum, não há problemas nenhum em permitir com que os filhos tenham frustrações. Por quê? Porque faz parte na frustração que é possível ter esse crescimento, esse autoconhecimento, entender que os nãos da vida acontecem e que os nãos muitas vezes têm que partir do lar, da família, né? São a mãe e o pai que vão dar e vão dizer os primeiros nãos, para que essa criança venha então entender. Porque como que funciona esse processo? A criança do 0 a 4 anos, por exemplo, ela não tem pingo do córtex pré-frontal totalmente formado, na verdade nem formou, tá? Vai iniciar após os 4 anos essa formação do córtex pré-frontal, que é essa questão do raciocínio, poxa, eu posso fazer, não posso fazer, da racionalidade. Então, de saber filtrar o que é possível e o que não é possível, o sim do não. Então, a criança até 0 a 4 anos de idade, 0 a 4, ela não tem ideia, tudo ela pode. E quando ela recebe não, o que está acontecendo? A gente está treinando o cérebro dessa criança, né? O córtex pré-frontal, o raciocínio dessa criança, que ela também vai receber nãos na vida. Agora imagine o pai e a mãe que não tem essa ciência, esse conhecimento de quando é dito um não aos seus filhos, está se desenvolvendo essa região do córtex pré-frontal, né? E aí nós vemos muitas vezes crianças que saem dessa fase alcançando a sua adolescência sem terem treinados nesse sentido. Adolescentes altamente permissivos, né? Então é uma fase, por exemplo,
que o hormônio da dopamina está em alta. O hormônio, ele quer buscar, ele quer essa recompensa. Geralmente o adolescente, ele tem essa coisa de não, eu vou fazer, dá para fazer, eu consigo. Por quê? Porque ainda está em continuidade essa formação do córtex pré-frontal, esse raciocínio, esse segurar o adolescente, podar muitas vezes. E ele só vai ser terminado, assim, a parte do seu desenvolvimento do córtex, aos 25 anos de idade. Então perceba que há todo um processo evolutivo no desenvolvimento dessa criança de 4 anos, onde se inicia o processo, até a fase praticamente adulta de 25 anos. Após os 25 anos, percebe-se que a pessoa começa a ficar mais tranquilo, raciocinar mais, pensar mais para agir, começa a planejar mais e ter a convicção de que suas atitudes serão as mais assertivas possíveis. Então perceba a importância da gente se autoconhecer, conhecer o nosso cérebro para entender o nosso comportamento. Quantas vezes a gente passando na rua e não vimos uma criança fazendo birra e aí a vontade foi de falar, nossa, essa mãe não educa essa criança, não? E na verdade não é assim, a criança faz a birra instintivamente, como defesa, como um grito querendo alguma coisa. E ela só mudará o seu comportamento se os pais souberem como, digamos, ensinar. Ensinar a criança? Sim, ensinar a criança, mas ensinar também o córtex pré-frontal, que há limitações. Então é isso, um pouco mais de córtex pré-frontal, um pouco mais de dopamina, que é a motivação que a gente tem em buscar alguma coisa, em alcançar, em ter recompensas, né, para que a gente possa interpretar os nossos comportamentos, né? Eu falo sempre que às vezes a gente olha sempre as pessoas e a gente começa a fazer um pré-julgamento, né? Poxa, mas a pessoa tá com um semblante tão caído, a pessoa tá tão desmotivada, então será que essa pessoa não tá com a ausência de dopamina, que é essa motivação para buscar, para fazer acontecer, para realizar os sonhos dela? Então tudo isso tem que ser investigado antes mesmo de tecermos esse pré-julgamento. Mas a base de tudo é se autoconhecer. Se autoconheça e você terá então o melhor tipo de comportamento. Se autoconheça e você terá condições de equilibrar e fazer a gestão das suas emoções. Então é isso, tá? Porque esse canal é para que você se desenvolva, para que você conheça um pouco mais de você e dê de si a sua melhor performance.